Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro, olha só, teve uma reunião virtual com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre um spray que, segundo ele, pode curar a Covid-19. No Twitter, Bolsonaro anunciou, aspas, conversei há pouco com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Dentre outros assuntos, tratamos da participação do Brasil na terceira fase de testes do spray, aí diz lá todo aquele código, né, XOCD24, medicamento israelense que até o momento vem obtendo grande sucesso no tratamento da Covid-19 em casos graves, fecho aspas. Na live de ontem, o Bolsonaro antecipou que teria esse encontro. Ele reconheceu que o suposto medicamento não tem eficácia comprovada, mas alegou que as vacinas também não têm. Já está ele de novo desdenhando das vacinas, cuja eficácia é apontada aí por vários estudos, você tem inclusive a porcentagem de eficácia de cada uma, mas ele sempre tenta dar uma esculhambada porque é aquele que gosta de vender aí os medicamentos como panaceia, depois recua, aí depois tira o recuo, né? A gente já vai falar disso, mas como esse programa é generoso, solta a sonora do presidente, produção. Mas já está acertado um encontro virtual entre eu e Benjamin Netanyahu para falarmos sobre esse novo spray que está servindo para, pelo menos experimentalmente ainda, para pessoas em estado grave. Agora sim, está em estado grave? Toma, poxa! Vai esperar ser entubado? Tá aí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, devia ter aprendido com o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a providenciar vacinas com antecedência, né? Coisa que foi feita lá. Israel está lá com uma vacinação avançada, graças também, evidentemente, ao trabalho do primeiro-ministro. E aqui no Brasil você tem um número de pessoas vacinadas graças à Coronavac, né? Sobre a qual Jair Bolsonaro não tem responsabilidade porque desdenhou dessa vacina por causa da sua origem chinesa para fazer pose para claque virtual durante muito tempo. Inclusive disse que não ia comprá-la. Disse várias vezes em postagens nas redes sociais, disse em lives, disse em entrevista, disse inclusive que não iria comprá-la mesmo se a Anvisa aprovasse. Aí depois mentiu, dizendo que não, nunca fui contra a vacina, sempre disse que se a Anvisa aprovasse, eu compraria, etc. Mentira! Então aí os vídeos circulando nas redes sociais para todo mundo que é instruído e que não é idiota assistir, ver, poder comparar. Segundo o presidente, quem defende só a vacina é um idiota útil. Pois é, ele está usando esse tipo de expressão agora. Bolsonaro também voltou a defender a cloroquina. Na semana passada, ele havia reconhecido que o medicamento poderia ser um placebo contra a Covid-19. Então vocês vejam que o bolsonarismo, de um modo geral, porque não é só o presidente, é também a sua claque, são os microfones de aluguel, todo esse pessoal, são várias narrativas que eles colocam aí para serem propagandeadas pelos ativistas, para ser disseminadas na corrente de WhatsApp, e aí num dia ele dá uma declaração num sentido, no outro dia ele dá em outro. Se uma parcela da população questiona, ele diz que não falou o que falou, serve para tudo. Então num dia está dizendo, se lá na frente se disserem que é placebo e tal, tudo bem, desculpa, mas pelo menos não matei ninguém. Ele falou assim, ignorando, obviamente, a influência presidencial sobre o comportamento dos brasileiros que se acreditaram protegidos por um medicamento ineficaz e se expuseram à Covid-19. Muitos deles morreram, né? A gente está aí cruzando o marco de 235 mil mortes em razão da Covid-19 no Brasil. Então, o presidente, falando aí quem defende só a vacina é um idiota útil. Pior, muito pior, é quem não defende a vacina, que é o caso dele, desde o começo. Fica defendendo só medicamento ineficaz. Agora está conversando com o Benjamin Netanyahu sobre a possibilidade de um spray que talvez seja eficaz. Olha, por que não conversou com o Benjamin Netanyahu sobre a Pfizer, sobre a Moderna, que o Benjamin Netanyahu falou, providenciou, deu vários discursos, inclusive dizendo que falava 5 vezes por dia com a Pfizer. Falava 2 horas da madrugada. Tem um vídeo, tem gente que legendou, inclusive circula nas redes sociais, entrevista do Netanyahu falando esse tipo de coisa, quando na verdade a empresa
fez uma proposta formal para o Brasil em agosto, reiterou em setembro, cobrou celeridade do governo brasileiro, falando da importância de vacinar milhões de pessoas. Aí vai o Eduardo Pazuello, lutando contra a instalação da CPI da Covid-19 no Congresso Nacional e diz, não, mas não eram muitas vacinas. A Pfizer disse que seriam 70 milhões. Ele disse que não, era só 1 milhão, depois mais 1 milhão, depois mais 500 mil e tal, não sei o que. Então não era negócio pra gente, tinha que se responsabilizar, não dá, era impraticável, que é o que o incompetente sempre diz, né? Não, isso não dá pra fazer, isso é impraticável. Era, né? O incompetente culpado mesmo, assim, com uma negligência eventualmente criminosa, porque é o que a gente considera em termos de responsabilidade, porque poderia gerar aí um processo mais avançado, mais punitivo nesse sentido. Mas, enfim, o Pazuello diz lá que eram poucas vacinas, sendo que o Ministério da Saúde fechou acordo lá com a vacina de Oxford, AstraZeneca, sem também ter uma quantidade muito grande. Queria fazer evento da primeira vacinação para tirar a foto, para ser antes da vacinação do Instituto Butantan pelo João Dória, porque é um potencial rival do Bolsonaro em 2022, mesmo que não seja entre os principais, né? O Moro está derrotando aqui na projeção das últimas pesquisas, a XP e PESP, o Atlas Político, o Bolsonaro no segundo turno. O Dória não, o Dória está perdendo, mas foi quem o Bolsonaro escolheu para polarizar. Ele geralmente escolhe um político, um rival que ele julga melhor para competir com ele, né? Mais vantajoso, né? Fica escolhendo o PT toda hora justamente por causa disso. É claro que atacaram muito o Sérgio Moro, mas agora tentam deixar um pouquinho de lado e tentam avançar sobre ele com todo o establishment junto, com a ala anti-Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Então, eles fecharam aquele acordo lá com a vacina de Oxford. Mas com a Pfizer, não, aí não pode. Então, assim, são desculpas que só mostram as contradições de um governo absolutamente sabotador, essa que é a palavra, do combate à pandemia.